Chega essa época do ano e absolutamente todo mundo fala que está fazendo planejamento estratégico. E agora eu vou te dizer algo que pode te incomodar, mas na maioria das vezes, em todas as empresas, isso não é planejamento estratégico, é planejamento anual, sendo chamado pelo nome errado. Se você não me conhece, meu nome é Mariana Gomes e durante mais de 10 anos eu trabalhei com estratégia de performance comercial e vendas em empresas que faturam centenas de milhões de reais. E existe uma diferença muito clara entre planejamento estratégico e planejamento anual. E as empresas grandes que de fato crescem de maneira sustentável sabem exatamente aonde cada um começa e aonde cada um termina. E o erro mais comum que vai te fazer agora mesmo lembrar de várias empresas que você viu aí postando que estava falando, fazendo o seu planejamento estratégico, vai ser todo ano a empresa tem um planejamento estratégico. Lá em meados de janeiro, fevereiro, algumas ali em dezembro, fala: estamos aqui fazendo o nosso planejamento estratégico. E se todo ano você muda a direção do seu negócio, você muda as prioridades do seu negócio, você muda a maneira com que você faz as coisas, isso não é planejamento estratégico. Isso é só uma ansiedade organizada, pois sonhos grandes, algo realmente grandioso, que é o que de fato entrega um planejamento estratégico, eles não se constroem em 12 meses. Então, como daqui 12 meses você já vai estar fazendo outro planejamento estratégico? Um planejamento estratégico de verdade, que tem esse objetivo de te levar a cumprir um sonho grande, ele exige repetição, constância e fidelidade ao que você determinou lá atrás para o sonho de longo prazo da sua empresa. Pense sempre que um planejamento estratégico, ele vai falar mais ou menos tudo que você quer da sua empresa de 3 a 5 anos. É nele que você define com clareza aonde a sua empresa está hoje. É o norte estratégico, né, que você quer levar a sua empresa de 3 a 5 anos e quem ela precisa se tornar, o que você precisa fazer para chegar lá no seu norte. E aqui você vai responder algumas perguntas, coisas simples, nada muito complicado quando você fala da técnica, mas quando você falar da resposta, aí sim a gente vai precisar de muito critério. Primeira pergunta que eu falaria para você fazer, assim, para definir realmente o seu norte estratégico, para onde você quer que a sua empresa vá, é: qual é o meu jogo? E o que eu quero dizer com qual é o meu jogo, né? Vamos supor que você opera em um determinado mercado. Vamos falar que você é uma corretora de seguros. Qual é o seu jogo dentro do mercado de corretora de seguros? Então você quer prospectar pequenas empresas, médias empresas? Você quer fazer todos os ramos? Não, quer fazer algum ramo específico, como um seguro de vida, um plano de saúde, ou não, você vai mais para ramos elementares? Outro nicho de exemplo, você tem um restaurante. Você quer ter um único restaurante? Você quer abrir uma franquia? Você quer expandir em uma determinada cidade? O que quando você para e olha a sua empresa, daqui 5 anos, daqui 3 anos, você gostaria de ver? Qual é o jogo que você quer jogar? Segunda pergunta, em que mercado eu quero ser relevante? Então a gente está com dois exemplos aqui, o da corretora de seguros e do restaurante. Corretora de seguros, eu quero ser relevante no município de São Paulo. Eu quero ser relevante para todas as empresas do setor de automobilismo. Eu quero ser referência de seguros para todos os supermercados do estado de São Paulo. Ou não, eu quero ser relevante nacionalmente. O que é que faz você querer ser relevante dentro do seu mercado? Eu quero ser, por exemplo, referência de melhor restaurante italiano na Zona Sul de São Paulo. Ou então não, eu quero ser relevante como um restaurante italiano, mas de comidas congeladas, que a pessoa consiga fazer dentro da sua casa. Determine, dentro do seu público, qual é a relevância que você quer ter. Terceira pergunta, qual é o tipo de empresa que você quer construir? E essa daqui, ela tem que ter vários vieses. Então, você quer construir uma empresa que ela seja escalável? A gente tem que definir esse caminho. Você quer construir uma empresa onde a cultura dessa empresa seja resultado, ou seja, realmente alta performance, você vai reconhecer as pessoas por mérito realmente de resultado, ou então não, você quer ser uma empresa onde os seus funcionários tenham uma completa harmonia entre trabalho e vida pessoal, então você preza muito por essa qualidade de vida. E claro que aqui você vai ter que encontrar um equilíbrio de qual é a construção de empresa que você quer ter. Por isso que eu falo, as perguntas são simples, o difícil são as respostas. E ninguém vai conseguir dar a resposta de como construir uma empresa, de como construir um planejamento estratégico que vai te levar para o norte estratégico que você quer levar a sua empresa, além de você, empresário, além de você, líder. Quarta pergunta, qual o nível de dependência do dono, né, ou do CEO, do diretor, você aceita ou não ter?
E por que que isso aqui se torna extremamente relevante dentro do seu planejamento estratégico? Você precisa entender qual é a seniorização que você vai precisar fazer do seu time. Você precisa entender se você vai precisar trazer alguém de fora para sustentar o seu planejamento estratégico. Você precisa entender se existem ações, existem sonhos, existem nortes que você nunca vai atingir porque tem alguém centralizando tudo dentro da sua empresa. Então essa pergunta, ela vai te dar uma visão e é importante que você deixe de lado vaidade, deixe de lado orgulho, para que você consiga realmente fazer ela de uma maneira estratégica e que você consiga sustentar. A realidade do seu negócio, ela precisa ser enfrentada dentro do planejamento estratégico. Então, entender se tem uma dependência ou se deverá ter uma dependência vai fazer muito sentido. Vou te dar um exemplo prático de como é ter uma dependência saudável e como é não ter uma dependência saudável. Então, eu vou te dar um exemplo pautado nos nossos cases. Eu vou pegar o case de restaurante. Dentro de um restaurante, a figura do cozinheiro, né, do chefe, que coordena tudo, que monta o cardápio, que faz as refeições, ela é muito importante. Concorda comigo? Porém, ele não pode ser o único cozinheiro se você é um restaurante que abre em todos os períodos. Você abre no almoço, você abre na janta. O cozinheiro, ele não pode, né, ficar ali trabalhando 24 horas por dia. Então, ele vai precisar, ainda que ele seja a figura mais importante, ele vai precisar criar subchefes. Ele vai precisar ensinar as pessoas a cozinhar igual ele cozinha. Um outro paralelo, vamos voltar para o nosso case de corretora de seguros. Vamos supor que você é um empresário, você é quem tem os clientes, então você que atende. Se você precisar escalar a sua corretora, você não vai conseguir atender 5.000 clientes sendo o único vendedor. Porque você vai ter que prospectar, você vai ter que fazer ações de relacionamento, você tem que ser estratégico, porque afinal de contas a corretora de seguros é sua, então você tem que se dedicar no momento para analisar resultado, para fazer gestão de time. Então você não pode ser o único vendedor. Claro que você pode ter vários vendedores onde você treina os vendedores com o seu padrão de atendimento, com a sua excelência. Você vai ensinar o que você sabe de produto, você vai fazer reuniões semanais com eles. Esporadicamente, você pode fazer visitas guiadas, né, junto com ele, tanto nos seus clientes quanto nos clientes dele. Mas para escalar, você não vai conseguir atender todo mundo. Então é muito importante que você entenda qual é o nível de dependência que você quer ter. E se você vai conseguir gerir todas essas áreas e tudo que você vai precisar construir na sua empresa para atingir o seu norte estratégico sozinho. Então, por isso que a pergunta de qual o nível de dependência do dono, de um líder ou de um diretor, ela é muito importante. Para você saber como, ao longo desses 5 anos, né, de maneira óbvia, cadenciada, você se prepara para não ter esse nível de dependência. E isso não precisa ser feito de uma hora para outra. Por isso que o planejamento estratégico, ele é onde você define os planos de longo prazo da empresa. Para que você tenha tempo, para que você consiga testar, para que você consiga ir dando um passo de cada vez até você atingir o norte que você determinou. Pense sempre que o planejamento estratégico ou a estratégia do seu negócio, ela não precisa ser bonita. Claro que ter um PowerPoint onde você consiga apresentar isso para os acionistas, para os líderes, para o time, ele é importante. Mas ele precisa principalmente ser real. O planejamento estratégico ele serve mais para dizer não do que para dizer sim. Como assim? Pensa que ele é quem deveria ser o mapa da sua empresa. O mapa não, o guia da sua empresa. Porque toda pergunta que alguém te fizer, você tem que parar, talvez, e pensar. Isso me aproxima do meu norte estratégico ou me afasta? Por exemplo, seguindo na nossa linha do exemplo do restaurante. Se você tem um restaurante e você quer ser referência em culinária italiana, ainda que esteja por algum motivo um tema hypado, uma culinária hypada, você não vai colocar dentro do seu restaurante, porque isso não te aproxima do seu norte estratégico. O exemplo do Morango do Amor. Então faz sentido um restaurante que quer ser referência em culinária italiana vender Morango do Amor de uma hora para outra? Não faz sentido. Então é por isso que eu digo que ele serve mais para dizer não do que para dizer sim. Afinal de contas, você vai ter que sempre parar e pensar: opa, deixa eu pegar meu guia e ver se essa decisão, ver se esse investimento, ver se essa zona de esforço vai me conectar e acelerar o meu ritmo até o meu norte estratégico. Então agora que você já sabe o que é planejamento estratégico, você sabe me dizer claramente que ele não é a lista de metas do ano, que ele não é orçamento, que ele não é campanha de vendas, que ele não é quantos eventos você vai fazer esse ano, quantas viagens, quantas visitas. Isso não é planejamento estratégico. Pensa que planejamento estratégico é onde você fala para alguém, para o seu time, para o acionista, para os seus líderes, em poucos minutos, para onde você quer levar a sua empresa. E se eles não entenderem de maneira clara, volta e responde essas perguntas novamente. Pense que o planejamento estratégico não é decoração corporativa. É a decisão que você tomou de para onde você vai levar a sua empresa.
Agora, planejamento anual, aí sim, tem muita empresa que faz planejamento anual todo ano, e isso está correto. O planejamento anual é literalmente a tradução do operacional que você precisa executar do planejamento estratégico. Então pensa que são duas coisas. No planejamento estratégico você define planos, sonhos, qual é o norte que você quer buscar, quais são as grandes mudanças, qual é realmente a cultura que você quer implantar, tudo que é de longo prazo e você de maneira cadenciada através do planejamento anual vai fazer dia após dia. Pense sempre que o planejamento anual ele tem que traduzir claramente quais são as ações que você precisa tomar dentro desse ano, né, dos próximos 12 meses, que vão te aproximar do seu norte estratégico, do seu planejamento ali grandioso. Então, através do planejamento anual é onde você vai degrau a degrau subindo e se aproximando desse seu grande norte. Aí aqui sim entram metas do ano, campanhas de venda, iniciativas, quais indicadores você vai criar, ou quais indicadores você vai acompanhar, quem são os responsáveis por cada meta, por cada indicador, quais são os rituais que você vai fazer, se existe algum plano que você precisa juntar todo o seu time. Pense sempre naquela linha de perguntas básicas, mas que você vai conseguir responder, que é o que dentro desse planejamento anual precisa acontecer para que daqui 3, 4, 5 anos eu atinja o meu planejamento estratégico. Quando você confunde planejamento anual com planejamento estratégico, acontecem três coisas com toda certeza. A primeira delas é que seu time vai ficar confuso, afinal você está mudando tudo todo ano. A segunda delas é que a cultura da sua empresa não se consolida, porque se o time está confuso, ele não sabe o que fazer. E aí, cada ano ele fica pensando em uma coisa e você não consegue consolidar aquela mentalidade que você precisa implantar dentro do seu negócio. E o terceiro, os empresários e os líderes se cansam. Afinal, eles estão sempre naquele ciclo de recomeço, sempre tendo que pensar tudo de novo, sempre naquela zona de esforço. Porque fazer um planejamento estratégico onde te coloca numa posição de pensar a longo prazo, né? Pensar em 3, 4, 5 anos à frente, de fato exige de você. Imagina fazer isso todo ano. E a quarta coisa que vai acontecer, você querendo ou não, é o cliente percebe. Ele vê que cada ano muda tudo dentro da sua empresa e ele não consegue criar essa relação porque ele tem medo de uma hora para outra tudo mudar novamente. O seu produto mudar, a sua precificação mudar, do seu posicionamento de marca mudar, ele vê tudo. Por mais que o cliente não te fale, ele está sempre atento, igual você enquanto consumidor. Mas é claro que o planejamento estratégico ele não é imutável. Então, com base em dados, no que você aprendeu ao longo do ano, de fato implantando essas ações, quais foram os resultados que você teve, sim, aí sim ele pode passar por lapidação. Porque às vezes eu sempre falo, o papel aceita tudo, mas a execução mostra uma realidade muito diferente. Então, às vezes você pensou em alguma ação de vendas, que ela não funcionou muito bem, mas você adquiriu aprendizado, maturidade, você sabe o que fazer para lapidar e, de fato, não mudar tudo do zero, apenas fazer uma breve lapidação. Mas tudo isso baseado em dados, baseado em real execução, não todo ano tendo que recomeçar do zero. Porque esse fato de todo ano a empresa ter que fazer um planejamento estratégico, das duas, uma. Ou é falta de clareza, que você não teve ao fazer o seu planejamento estratégico. Então você simplesmente foi lá, fez um monte de PowerPoint e falou: Isso aqui é meu planejamento estratégico. E aí, obviamente, ao longo da execução, as coisas vão dando errado e você pensa que tem que fazer tudo de novo. Ou a segunda coisa que pode acontecer, claro, você tenha feito ali, né, as coisas de qualquer jeito, é você não ter coragem de sustentar até mesmo os sonhos que você determinou de longo prazo. Porque algumas coisas elas são tão grandiosas que quando a gente vai executar e entender o custo, que realmente vai ter que ter uma dedicação, às vezes extrema, vai ter que ter muito investimento, vai ter que ter muitas horas dedicadas, vai ter que ter muita intenção, às vezes você simplesmente não sustenta. E aí o ano que vem você vai refazer para deixar tudo mais leve e aí sim você conseguir executar. Então pense que a estratégia ela vai determinar o norte da sua empresa. O anual define o passo no degrau que você vai dar para chegar dentro do seu estratégico. E rotina garante execução. Sem isso, você até pode crescer, mas vai te cobrar juros, porque você precisa ter rotina, você precisa ter plano, porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E se você percebeu através desse vídeo que você também se confundia com esses dois temas, planejamento estratégico e planejamento anual, você já deu um passo muito além do que a maioria dos empresários e a maioria dos líderes. E por aqui eu ensino todos os dias na prática como construir um bom planejamento, como construir uma empresa que gera resultados previsíveis de maneira clara, através de método, de estrutura, de execução, de ritual.
E se você quiser dar um passo ainda mais detalhado, eu desenvolvi um workbook, né, um caderno realmente de trabalho, que através de perguntas e respostas vai te acompanhar para responder de maneira clara e fazer você ter o seu planejamento estratégico sem ser especialista na sua mão. São perguntas objetivas que, respondendo de maneira genuína, sem orgulho, realmente você, ao final, vai ter o seu planejamento estratégico, o seu planejamento anual. O link vai estar aqui na descrição e você pode entender tudo lá. Tá? E se durante esse processo você tiver alguma dúvida, lá tem os meus contatos e você vai poder tirar as dúvidas diretamente comigo. E se esse vídeo te ajudou, já segue aqui o canal, compartilha com outra empresária, com outro líder que todo ano fala que está sendo estratégico, mas continua sempre no mesmo lugar.